Obrigado. Amigos, boa noite. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Obrigado ao Marcelo e aos demais membros da diretoria da casa pelo convite. Como o Marcelo já anunciou, nós vamos falar sobre o assunto sobre Deus e o infinito. Esse é um assunto que nós podemos, se quisermos, vale a pena estudar no Livro dos Espíritos. É o capítulo 1º do Livro dos Espíritos. E na questão de Deus, uma das visões que ainda continua sendo muito marcante é esta visão. Uma visão antropomórfica, ou seja, de Deus igual a nós, e como essa visão já nos traz, um Deus igual a nós, uma criatura, um ser, aliás, que sustenta o planeta, que sustenta o universo. É interessante notar que para chegarmos nessa visão, que ainda é preponderante em uma série de religiões, e poderá ser ainda durante muito tempo, se passou muito tempo. Foi uma conquista gigantesca para chegarmos na visão da questão antropomórfica da divindade. Desta visão para uma visão cósmica, aí até é a nebulosa Hélix, que é conhecida entre os astrônomos como o olho de Deus, mas a ponto só de representar esta visão cósmica, essa visão grandiosa da divindade, ainda é um passo gigantesco para nós buscarmos entender racionalmente o que será essa divindade. Até porque uma das perguntas muito comuns que se fazem até hoje em relação à divindade é esta aqui: quem é Deus? Interessante que essa pergunta ainda se repete. E mesmo entre nós espíritas, ela ainda é uma pergunta por vezes formulada desta maneira, neste conceito. Nós poderíamos perguntar, por exemplo, para quem quisesse dizer, dar a sua opinião, quem é Deus para você? Quer falar? É o Criador de todas as coisas. Cada um de nós vai ter uma definição, sim ou não? Você vai dizer, alguém pode dizer, Deus é amor. Outros, o Senhor do Universo. Interessante que, como nós dissemos, essa ainda é uma visão que caracteriza a condição da conquista, porque é uma conquista ao atingirmos ainda a visão de Deus na condição antropomórfica, ou seja, um Deus igual a nós. Kardec, dado a importância do assunto, coloca na obra inicial da codificação, que é o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, dada a importância do assunto, repetindo, é Deus. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, quebra a condição antropomórfica da visão de Deus. Que, na realidade, ele não pergunta quem é Deus. Porque quando você pergunta quem é Deus, qual é a relação que nós fazemos imediatamente? Nós personalizamos a divindade, não é fato? Nós estamos personalizando. Então, como é que a gente pergunta quem é, se nós não sabemos o que é? E aí Kardec quebra a estrutura da personalização, ou seja, leva a um patamar além da questão antropomórfica de um Deus semelhante a nós, com a pergunta adequada formulada da seguinte maneira: que é Deus ou o que é Deus? E a resposta dos espíritos, dada a condição da nossa evolução, levando-nos para um aspecto de uma definição, por nós ainda racionalmente não conseguirmos entender o que significa a divindade, o que seja a divindade, eles fecham numa definição que é simplesmente fantástica. Todos os conceitos que nós podemos ter a respeito, eles fecham de uma maneira que busca a racionalidade à medida que nós fomos conquistando ou nos tornando capazes de entendê-lo racionalmente. A resposta do Livro dos Espíritos para a primeira pergunta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Interessante notar que, ao analisarmos a resposta, ele não diz que é a causa primeira, ele diz que é a causa primária. Porque se fosse a causa primeira, haveria uma segunda. Mas sendo a causa primária, ela é básica. Existem algumas traduções que falam que é a causa primeira. Mas sendo a causa primária, repetindo, ela é básica, né? Ela é única. Então Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas o próprio codificador vai buscar em outras informações uma que nos toca de maneira ainda antropomórfica, veja o quanto é presente na relação da própria condição de quando Jesus nos apresenta a Deus. Jesus nos faz uma apresentação de Deus que estruturalmente quebra a relação daquilo que se entendia até então. Nós tínhamos um Deus até Jesus de uma maneira cobradora, um Deus parcial, um Deus que fazia diferenças, um Deus que escolhia. Então, como parcial que ele era, ele fazia escolhas de povos, de pessoas, de situações. Então, para quem ele gostava, ele mandava coisas positivas. Para quem ele não gostava, a situação ficava muito complicada. E é tão interessante notar que isso ainda, veja, porque estruturalmente fica no nosso psiquismo, e se nós analisarmos a questão de 5.000 anos, 10.000 anos, de reencarnações ou de evolução, as diferenças elas não são gritantes, porque a natureza não dá salto. O Dr. Vladimir Sanches, que é um físico, ao fazer uma análise da questão da reencarnação da criatura no planeta, teorizou um número: quanto mais para trás, menos tempo se vivia. Não é? Hoje, no Brasil, o brasileiro vive em média 70 anos, e nos Estados Unidos ele tem a obrigação de viver mais, tá certo? O brasileiro, homem, vive 70 anos, a mulher, porque é o sexo frágil, vive 73 anos e meio. Isso não é justo conosco, não é verdade? Mas, enfim, é isso porque ela é sexo frágil. Se nós recuarmos para 1950 no próprio país, no Brasil, nós temos uma faixa etária média entre homens e mulheres, não havia essa classificação em separado, de 45 anos de idade. Em 1950, um indivíduo de 40 anos de idade estava velho, se preparando para, no termo comum, morrer, ou se preparando para desencarnar. Esse que vos fala estaria materializado agora, né, fazendo a palestra, porque já teria desencarnado há 10 anos, pelo menos. Então, veja a situação. Na Alemanha, num país de primeiro mundo, nós já falamos aqui numa outra palestra, muito provavelmente. Na Alemanha, é um país de primeiro mundo em 1910, então veja que é antes da Primeira Guerra Mundial, porque se computarmos a Primeira Guerra Mundial, que é de 14 a 18, nós teríamos uma distorção nesses números, pela situação em si, mas em 1910, na Alemanha, se vivia em torno de 30 anos. Considerando, então, que quanto mais para trás, menos se vivia, por isso que reis, príncipes, princesas assumiam as responsabilidades muito jovem, porque se vivia muito pouco. Considerando-se isso, o Dr. Vladimir Sanches chegou a uma condição de reencarnação, de quantidade de vezes, veja, isso é teoria, não é? Não quer dizer. E outra coisa que nós devemos lembrar, os números não são idênticos para todos. Nós não reencarnamos todos na mesma quantidade. Muitos de nós, de acordo com a sua decisão pessoal e a sua vontade, pode reduzir em muito o número de participações no planeta, pelo menos nesse planeta. Ele chegou a um número de 11.227 reencarnações desde o momento do Homo sapiens até agora. Hoje, na parte da manhã, numa outra palestra, ele diz assim, vai reencarnar assim no inferno, né? Mas no caso é na Terra mesmo que a gente reencarna. Veja que esse número, como teoria, especulação apenas, etc., mesmo que seja uma verdade ou não, que seja um número semelhante, bom, enfim, não é o importante a questão do número em si, mas a quantidade de vezes que nós já reencarnamos no planeta e a quantidade de momentos que nós também vivenciamos na nossa realidade como espíritos no plano espiritual não faz com que as mudanças aconteçam de uma forma agressiva para o ser.
Na questão do entendimento de Deus, veja que nós temos de Moisés para Jesus cerca de 1.300 anos, ou seja, falamos de Moisés há 3.300 anos atrás, temos cerca de 1.300 anos para chegarmos a Jesus, e Jesus vai começar, porque Jesus não é uma situação que ele vem com o produto pronto, ele começa o trabalho há 2.000 anos atrás. Porque a questão da evangelização não é um pacote pronto, que se entrega para a criatura e ela engole aquilo contra a própria vontade, em absoluto. Não existe, não se força a consciência, não se agride consciências. O que Jesus vai trazer é uma reestruturação da visão que Moisés dava para a necessidade do povo da época, desse Deus parcial, como falamos, desse Deus de escolhas, para uma questão maior, dentro ainda de uma visão antropomórfica, ou seja, Deus igual a nós. E ele nos apresenta Deus nesse novo conceito que é como... Você sabe, mas não quer dizer. Pai. E é tão impressionante notar que essa apresentação de Jesus, que nos traz Deus como Pai, no próprio Salmo 23 de Davi, no Velho Testamento, que nós sempre costumamos dizer que a gente não lê o Velho Testamento porque ele está velho, e não lê o Novo porque está esperando ficar velho, e não lê nenhum dos dois, está tudo certo. Aí o ponto é, no Velho Testamento, o próprio Salmo 23 de Davi mostra uma questão, porque ele é um cântico de confiança tão gigantesca nesse Pai, que se nós adotarmos a primeira estrofe, mas interiorizarmos e trabalharmos só a primeira estrofe desse Salmo de Davi, que, como dissemos, é um cântico em relação à questão de Deus, se nós interiorizarmos como fé, como vontade de mudança, esta primeira estrofe, nós, literalmente, apresentaremos não os nossos problemas para Deus, mas apresentaremos Deus para os nossos problemas. Quando Davi vai dizer, e você deve se lembrar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja que impressionante, porque o pastor cuida, o pastor zela, o pastor dá de comer, o pastor dá de beber, ele providencia o local para que as suas ovelhas, na comparação simplória da significação nossa para com o Senhor, né, que é o pastor, ele providencia um local para que suas ovelhas repousem em segurança, dentro daquilo que lhe é necessário e não no supérfluo. Mas Jesus vai mais para frente em relação a esse aspecto dessa beleza do Salmo de Davi, quando ele vai falar a respeito desse Pai, na pergunta, num questionamento objetivo, simples, mas ao mesmo tempo de uma profundidade gigantesca, quando ele vai perguntar: quem de vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? E aí ele diz: nem vós fazeis isso aos vossos filhos. Existe uma tradução que diz: nem vós que sois maus, fazei isso aos vossos filhos. Duvidamos muito que seja uma interpretação correta de Jesus em utilizar um tipo de colocação que seja ofensiva à criatura, né? Quando é só fazer a relação da questão de Jesus se relacionando com as pessoas, com Jesus na cruz. Uma criatura que, estando pendurado na cruz, né, já estando pendurado no madeiro, olha para as pessoas, em relação à questão das pessoas que se encontravam em profunda ignorância, ainda faz uma prece para Deus em favor dessas pessoas, quando ele diz: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esta relação não pode ser que um ser que tenha essa dignidade, essa grandeza, pudesse querer ofender a uma pessoa, dizendo: nem vós que sois maus, fazei isso aos vossos filhos, né? E sim, nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Veja, ele traz então um conceito grandioso de um pai que ama, de um pai que ele está para as criaturas como verdadeiro amor. Na realidade,
o Kardec vai acabar perguntando, vai aprofundar aí sim já no novo conceito em relação a esse ensinamento do Cristo, visando já não mais quem é, mas sim o que é. Ele pergunta se Deus é o todo, é tudo que existe. E a resposta é que esse é um conceito panteísta, de que nós entendíamos que Deus era o todo, era tudo que existe. Ora, se Deus é o todo, é tudo que existe, automaticamente Deus também seria matéria. E a matéria se modificando, nós modificaríamos Deus. Se ele sofresse modificações, automaticamente ele não poderia ser Deus. Não é uma realidade? Mas é uma visão panteísta. A visão panteísta leva também à condição da própria evolução da criatura. Nós saímos de um todo, o que inicialmente é uma realidade. Saímos de um todo, vamos nos individualizar, fazemos um processo de evolução, isso é uma visão budista, fazemos um processo de evolução e, uma vez atingido essa evolução plena em matéria de reencarnação, porque são reencarnacionistas, nós voltamos para um todo. Esta também é uma visão panteísta. Esse todo seria o Deus que abrange a tudo e a todos. Mas, na verdade, o próprio Paulo de Tarso vai trazer para nós, nas suas cartas aos Coríntios, dizendo o seguinte: nós vivemos e nos movemos em Deus. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, simplifica um pouquinho mais, dizendo nós vivemos no hálito divino. Então, o Senhor é a sustentação de todas as dimensões existentes, aquelas que nós conhecemos e aquelas que nós ainda conheceremos, dentro da condição de vivermos como se fôssemos peixes num oceano, mas não sendo esta condição da divindade, estando ele dentro da matéria, na condição da visão panteísta. É a sustentação do Senhor, é como se nós vivemos na respiração de Deus, e o Paulo diz que nós vivemos e nos movemos em Deus. E o Kardec, no capítulo 1, ainda na pergunta de número 3, vai perguntar para os espíritos: nós poderíamos dizer que Deus é o infinito? Que esse é, inclusive, o tema da noite. E a resposta dos espíritos é: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Ele vai mais longe em relação a isso, na questão de verificar os aspectos da ciência sobre a divindade. A própria ciência afirma: não há efeito sem causa. Procurar as causas que são obras que não são obras do homem, por exemplo, como o movimento dos planetas ou a própria natureza. Na própria condição do nosso sistema solar, há uma inteligência que faz com que todos os planetas ou as galáxias, etc., daquilo que nós sabemos e sabemos pouco, não tenham uma interferência de mudarem de órbita, por exemplo. Há um ordenador em todos esses aspectos, onde leis foram criadas para que todo o processo possa ocorrer, né? E onde nós vemos que não se pode considerar, se isso é uma realidade, não há efeito sem causa, entender que uma explosão, a teoria do Big Bang, pudesse criar esta condição de normalização ou ordenação que existe no universo. Kardec vai usar um exemplo no livro A Gênese, dizendo o seguinte: aceitar isso, que a força de uma explosão ou uma explosão fizesse essa ordenação no universo, seria a mesma coisa que acreditar que o seu relógio que você usa nasceu de uma explosão de uma relojoaria. Então você entraria numa relojoaria, todas as peças espalhadas, colocaria uma banana de dinamite lá, e explodindo a relojoaria você teria inclusive os modelos mais diversificados. Na realidade, o que tem por trás de um relógio? Um relojoeiro. Tem uma inteligência que produziu aquele mecanismo que nós podemos, então, usar. Uma explosão na relojoaria não produziria, não é? Senão existe uma inteligência por trás desses aspectos. E é a própria ciência que traz, veja que coisa interessante, que
criando os seus dogmas, como a própria teologia criou os seus, em matéria de ciência, criamos também os dogmas para que uma coisa não se misturasse com a outra. E, na realidade, quando não se encontra mais explicação dentro dos aspectos científicos que sejam relacionados pura e simplesmente à matéria, se existem os dogmas para a não continuidade no que é chamado até hoje ainda de ocultismo. E na continuação, o Kardec vai fazer a pergunta a respeito da questão da própria matéria em si, que é a de número 8, quando ele questiona: que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso, né? Ou seja, a própria explosão em si? Os espíritos respondem: outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? Aí, além disso, o que é o acaso? Nada. Continuando, o Inácio Ferreira, na obra Amai-vos e Instruí-vos, vai nos dizer o seguinte: o universo, tudo que nós lidamos concretamente, é apanhado do mundo das ideias. O universo físico é sustentado por um universo extrafísico, que, por sua vez, se sustenta por outro mais eterizado, ou seja, por outra dimensão, até remontarmos à mente divina, que é a base de real sustentação da vida. Veja que, aos poucos, a própria física, teorizando, já nos fala a respeito das várias dimensões. Quando André Luiz, em 1945, veio para a psicografia, através da psicografia do Chico, O Nosso Lar, que ele falou em 7 esferas em relação ao próprio planeta que nós habitamos, as pessoas acharam que era um verdadeiro absurdo. Ainda tem muito espírita que não aceita a obra de André Luiz até hoje. Já chegamos a ouvir o absurdo de que o André Luiz era uma invenção de Chico para vender livro. Como se precisasse, não é verdade? Como se precisasse. Na realidade, nós em falando de planeta, nós ainda não entendemos a configuração das esferas relativas ao planeta que nós estamos habitando. Essa é uma dimensão, e nós temos ainda outras várias dimensões, onde ele vai trazer, André Luiz, nos mostrando, por exemplo, nosso lar fica numa dimensão, mas ele vai se encontrar com a mãe dele, é interessante, porque ele está desencarnado, não é? E no nosso lar. Ele, com o seu corpo perispiritual, ele vai se recolher, vai repousar, ou seja, ele vai dormir à noite para se desdobrar e se encontrar com a mãe dele em outra dimensão que diz respeito ainda ao planeta Terra. Incrível nós verificarmos isso em questão de planeta. O quanto nós conhecemos pouco em relação à nossa própria situação. Quando nós vamos para a questão do universo, é de impressionar, né? É a questão dessas dimensões que, se existem no planeta, não necessariamente são 7. No caso, explanado por André Luiz, ele fala em 7. A física já fala em 11 dimensões. Né? Logicamente, uma sustentando a outra. Nós teríamos, só em matéria deste universo que nós nos encontramos, né? Ou seja, se não existirem outros e esse ser uma parte de algum outro, nós teríamos 11 dimensões dentro desta estrutura que nós nos encontramos hoje. Mas vamos em frente. Não há efeito inteligente sem causa inteligente, e a grandeza do efeito corresponde à grandeza da causa. Isso está em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, ou seja, no prefácio. É simples entender as questões, a começar com a sensibilidade das plantas, nas plantas com música. Entre a década de 60 e 70, e depois, entre 70 e 80, foram feitas pesquisas. Nessa década de 60 para 70 foram com plantas, aonde se verificou o seguinte: se colocou numa sala vários vasos. Por exemplo, quer ver quem aqui fala com planta aqui? Pelo menos 2 ou 3 pessoas assumiram que falam com plantas. Isso não quer dizer que, se você vai falar com planta, você seja uma samambaia, não é isso. Mas o fato é que você fala com planta por quê? A planta entende o que você está falando? Não, às vezes ela está dando uma chacoalhadinha. É óbvio que não.
Não é? Porque para haver compreensão teria que haver um cérebro, e planta não tem cérebro. Se bem que tem muita gente que tem cérebro e pensa como planta, mas o fato é, considerando-se que ela tem sensibilidade. Sensibilidade não é sensação. Sensação, apesar de que no dicionário sensação e sensibilidade serem sinônimos, na medicina sensibilidade é isto aqui. Sensação depende de um cérebro. Isso é uma classificação pura e simples. Na realidade, as plantas têm sensibilidade. Elas captam a tua vibração. Então, o que você fala não é racionalizado, é simplesmente a vibração. Eles fizeram o seguinte, pegaram plantas e colocaram numa sala. Aquele relógio está funcionando? É que eu não estou conseguindo ver. Ah, bom. Até que hora nós vamos aqui? 7h15, 7h20. Aí, eles pegaram plantas e colocaram numa sala e, durante alguns meses, fizeram todo o atendimento lá com água, essas coisas todas, normalmente, e puseram música ambiente suave durante esse período. Depois desse período, perceberam o seguinte, as plantas estavam mais viçosas, algumas delas produziam flores em mais de uma oportunidade, mais perfume. Aí o pessoal resolveu mudar e colocaram, nada contra o estilo de música, mas colocaram um rock daqueles pesadão, tipo assim, Sepultura, né? Quem gosta, nada contra a questão do Sepultura, mas o crooner do Sepultura, ele provavelmente aquele filme que o Schwarzenegger luta contra um ET é muito semelhante. Então imagina, e aí puseram então um rock desses pesadões durante. Teve planta que desencarnou, teve planta que não deu flor. Nós nos lembramos da nossa infância, mamãe tinha uma renda portuguesa. Alguém já deve conhecer a renda portuguesa. A renda portuguesa é uma planta extremamente sensível. E tínhamos uma vizinha, que nós nunca entendíamos por quê, que quando a vizinha dizia, Dona Fulana, eu vou passar aí para fazer uma visita. A mãe gritava lá do fundo, esconde a renda portuguesa. Aí era uma correria miserável para pegar a renda portuguesa e colocar a renda portuguesa num lugar seguro, porque a pobre da senhora, não necessariamente a questão que nós brasileiros dizemos assim, tem um olho gordo, né? Por exemplo, fulano tem olho gordo, fulano tem olho gordo, eu comprei o vestido, coloquei, ela disse, que vestido lindo, rasgou o vestido. Eu comprei um objeto, coloquei em casa, a pessoa foi lá e disse assim, que belo objeto, etc., quebrou o objeto. É aquele olho gordo. Na realidade, são criaturas que por vezes têm uma condição de energia, não sabendo controlar as suas condições de energia, ela acaba fazendo interferência assim, não por maldade nem por inveja, mas por absoluta falta de controle. São pessoas que acabam fazendo isso sem que tenham maldade, sem que tenham objetivos, que não o de elogiar de fato achando bonito. E aí a questão um dia, naturalmente, a gente salvaguardava a existência da renda portuguesa. Até um dia que a mamãe esqueceu de dar o grito de guerra, que a vizinha vinha e era para esconder a renda portuguesa, e a gente, né, não deu outra. Criança é sempre assim, diz assim, hoje nós não vamos esconder a renda portuguesa, né, na frente da mulher, porque na realidade a sensibilidade delas, dentro desse aspecto da pessoa ou de situações, ela pode ser sentida. Por isso aqueles que falam, verificam isso em falando com as plantas. A mesma coisa fizeram com vacas produtoras de leite. Com música ambiente, a produção de leite aumentou 30% em relação a um ambiente sem nenhum tipo de preparo, um ambiente comum que é utilizado nesse tipo de processo. Com música ambiente suave, agradável, etc., a produção foi de 30%. Logo, aí na questão do animal já há uma inteligência rudimentar, André Luiz diz que é fragmentária,
quando ele vai tratar do aspecto do princípio inteligente nesta questão, que não é espírito ainda, é princípio espiritual ou princípio inteligente, André Luiz trata como uma inteligência fragmentária. A doutora Ivênia Prada, que é uma professora na USP, também espírita, fazendo, e na área da veterinária, fazendo uma análise, ela diz: não sei se é uma inteligência fragmentária ou uma inteligência primária, porque é a questão do instinto, sendo uma inteligência primária. Mas ela humildemente diz assim: reconheço que não tenho a visão do plano espiritual como André Luiz tem. Então não posso dizer que André Luiz não está correto. Mas, na realidade, a própria condição do instinto já é uma inteligência. No caso de um animal deste porte, já há aspectos da inteligência mesmo sendo fragmentada. Então, consequentemente, a questão da sensação já passa por uma relação de cérebro. Você pode perceber, inclusive no animalzinho que você pode ter dentro de casa, quem tem cão e gato, mas principalmente o cão, você já percebe, inclusive, a relação extrasensorial da percepção do animal. Ele está além, inclusive, além da questão só do cérebro, a ponto de que ele percebe, através da vibração, pessoas que estão para chegar. Né? Ou seja, já é um grau mais à frente. Mas vamos continuar dentro desse aspecto. A própria matemática, né? Os matemáticos dizem: se Deus existe, um dia nós provamos a sua existência, porque se ele existe, ele é lógico. Se ele é lógico, matematicamente você prova. O próprio Einstein vai dizer que a ciência sem a religião é coxa e a religião sem a ciência é cega. Como algumas cartas divulgadas há 4 anos atrás de Einstein, ele afirmava que, para um dos seus amigos, que ele não aceitava Deus conforme a religião assim explicava. Ou seja, não esse Deus que nós ainda cultivamos, não é nós generalizando, mas nós ainda cultivamos na questão do antropomorfismo, que é esse Deus que toma atitudes diferenciadas para pessoas que ele goste ou que não são muito simpáticas a ele. Mas para chegarmos a essa situação de entendermos Deus como uma criatura semelhante a nós, olha em quantos aspectos nós passamos no nosso processo evolutivo. Lembra-se lá da especulação do Dr. Vladimir Sanches, das 11.000 e tantas reencarnações? Olha a questão do aprendizado. No início, nós adorávamos pedras. E o que é interessante é que o plano espiritual nos respeitava a nossa pequenez em matéria de espírito e nos estimulava na relação que nós tínhamos com a divindade, e era a época da litolatria, nós adorávamos pedra. Uma das passagens que nós verificamos nesse processo é a própria condição do ser na adoração da pedra. Havia uma montanha que de repente ficava nervosa, porque a relação era de vida inteligente com a montanha, e essa montanha, de repente, explodia. Explodia e lançava uma quantidade de lava gigantesca e pedras que vinham rolando na direção, por vezes, da caverna que ele habitava. E chegavam, por vezes, próximo dele. E ele, logicamente, aquilo tinha uma força poderosa, logo aquilo lhe era superior. Aquilo era a questão de ser, para ele, a definição de um Deus. E ele podia ser ignorante, mas ele não era burro. Ele esperava a pedra esfriar naturalmente, e quando essa pedra esfriava, ele levava para dentro da caverna, que logicamente ele passava a ter parte daquela divindade para com ele. E em adorando aquela pedra, veja a situação, né, de crescimento que nós fomos em relação à própria divindade. E ele adorando aquela pedra, cultuando aquela pedra, ele tinha então comunicação com esse Deus. E ele desenvolveu determinadas formas de se comunicar com Deus. A pedra vinha da montanha fazendo tum, 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 tum. Ele pegou um pedaço oco de madeira, 2 paus, e falava com a montanha. Tum, 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 tum. Era a maneira
dele se comunicar na linguagem daquele Deus. Veja que maravilha, né? A sustentação do Deus verdadeiro à nossa vida, aguardando que o nosso primarismo chegasse a um nível que nós chegamos hoje, de cada vez mais conscientes a respeito de nós mesmos e da própria divindade. Saímos dali para adorar planta, que fomos para a fitolatria, aonde essa relação com a floresta, essa relação com as plantas, estava na adoração desse Deus também das florestas, para passarmos para a zoolatria. E a situação da natureza, como dissemos, não dá saltos. Qual é o povo que ainda adora animal? Os indianos que têm adoração pela questão da vaca. Veja como o Senhor, não é, nos ama integralmente. Não há pressa na evolução da criatura. Há respeito pela evolução da criatura. E não significa que eu, tendo esta relação ainda que é de zoolatria, não tenha evolução. Mas é a situação do respeito que se tem pela pessoa naquele momento, dentro daquela própria posição. No Ivone Pereira, a melhor, o Espírito Charles, através da mediunidade de Ivone Pereira, no livro O Drama da Bretanha, é uma trilogia. O Drama da Bretanha, Nas Voragens do Pecado e O Cavaleiro de Numier. Numa dessas três obras, o Espírito Charles vai dizer, através então da mediunidade de Ivone Pereira, que nós não reencarnamos sempre na mesma religião. Nós vamos reencarnando em religiões diferentes para que dessa maneira nós não nos tornemos fanáticos. Ou seja, se nós mesmos formos olhar a nossa condição como espíritas, quantas reencarnações nós tivemos como espíritas? Se nós reencarnamos lá na França, na época de Kardec, né, e conhecemos o espiritismo, sendo contemporâneo um pouquinho depois, uma reencarnação. Se reencarnamos agora nesse período e nos tornamos espíritas, nós estamos falando como espíritas de duas reencarnações. Não é fato? Veja o que nós fomos antes, se não católicos, muçulmanos, budistas e tantas outras situações onde nós experimentamos nesse verdadeiro processo de crescimento interior. E chegamos, como nós dissemos, né, posteriormente chegamos na condição antropomórfica, que ainda é uma situação que dura. E óbvio que dura, e não é desrespeitada. Porque se ainda dura os aspectos da zoolatria, ainda existem criaturas, né, por exemplo, no Tibete se cultua o rato. O rato não se mata rato. Mas não é um rato qualquer, são aquelas ratazanas maiores. Não se mata o rato. Inclusive, nos templos tem semente e comida que se dá para o rato em respeito à questão da vida. Veja, o Senhor nos ama integralmente, independente da maneira como nós possamos enxergá-lo. E existe uma forma de nós materializarmos a condição de acharmos Deus. Aí sim. Porque Jesus, no nível de sabedoria que é do Cristo, ele entendendo, sabendo que nós não conseguiríamos racionalmente entender Deus, ainda, mesmo 2000 anos da sua passagem, nós racionalmente ainda não conseguimos entender Deus. Nós definimos o que é Deus, mas não sabemos o que é. Aliás, nós definimos o que nós somos, e não necessariamente sabemos o que somos. A pergunta é simples. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A pergunta sobre nós é o que é o Espírito, é o princípio inteligente do universo. Está definido o que é. Interessante, né? O que é? Nós ainda não alcançamos racionalmente esta condição. E Jesus sabia disso. E, como dissemos, não forçaria consciências. Ele faz o resumo de ideia dos mandamentos, que era a questão das leis morais, que ele falou, eu não vim para derrogar as leis e sim dar-lhes cumprimento, na questão das leis morais, e em relação às leis existentes,
quando ele passou pelo planeta, ele era extremamente ético quando ele vai falar: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele era uma criatura íntegra e ética em relação àqueles que mandavam, que estavam no poder e as leis da sua época, e extremamente íntegro em relação àquilo que ele veio dar cumprimento, que eram as leis morais. Para sintetizar, simplificar, ele resumiu todas elas em duas: ama a Deus sobre todas as coisas como primeiro mandamento. E um segundo semelhante a esse: ama o próximo como a ti mesmo. Se racionalmente eu só defino Deus, mas não sei o que é, eu consigo, em relação ao segundo mandamento, racionalizar, porque eu sei quem é o meu próximo. E aí, onde é que eu materializo Deus de uma forma mais objetiva? No próximo. Não é verdade? E o que é mais interessante, que Tiago, o apóstolo, na pergunta de quando às vezes as pessoas dizem: ah, você ama a Deus? As pessoas: sim, claro que eu amo, etc. É interessante notar a ligação desta relação de amor a Deus com a questão daquilo que Jesus nos ensina ao próximo. Porque é Tiago que vai dizer: não se pode dizer que se ama a Deus se não se ama o próximo. Que coisa impressionante, né? A chegada em casa hoje será diferente. Não é verdade? Amanhã, então, na segunda-feira, imagina se chegar, se for para o trabalho, etc., uma vida de relação. Olha, eu estou amando. É claro, você não vai dar, você vai pagar isso, não vai pagar este mico. Né? De que, como é que eu posso amar a Deus, me relacionar com o meu Criador, se eu não me relaciono bem com a sua criatura? Não é uma incoerência? Mas, olha, e Jesus, sabendo exatamente disso, nos estimula a nos relacionarmos bem com o nosso semelhante. Porque quando nós nos relacionamos bem com o nosso semelhante, materializamos o bom relacionamento com o nosso semelhante, nós estamos cultuando a Deus. Não é verdade? Quer deixar uma mãe feliz? Trate bem o seu filho. Ou a sua filha. Não é assim que funciona entre nós? Lógico que essa relação não está para com Deus. Mas queremos cultuar, agradecer a divindade? Tratemos bem o nosso próximo. Que essa é uma relação que faz todo sentido na questão de materializarmos o nosso amor a Deus. E quais são os atributos da divindade? Nós não compreendemos ainda porque falta-nos um sentido. Não na condição de faltar um sentido de natureza física. Camille Flammarion, na sua viagem de desdobramento para um planeta, isso está no livro Urânia, ele vai para um planeta onde as criaturas tinham 25 sentidos. A ciência nos coloca que nós temos 22, dos quais nós utilizamos primordialmente de 5. Com os 5 que a gente arruma essas confusões. Imagina se a gente tivesse mais 20 para utilizar, não é? Mas na realidade 25 sentidos. Significa que esse indivíduo possa compreender racionalmente Deus? Não necessariamente. Pode ser uma questão do desenvolvimento espiritual. Nós conseguimos compreendê-lo nesta condição que nos encontramos, quando nós alcançamos o grau de perfeição relativa, porque absoluta é só Deus, mas hoje nós vamos conseguir entendê-lo pelo próprio pensamento. E conseguimos, não é, ter a relação com Deus através do nosso sentimento. Quando buscamos a amar, não é fato? Quando nós amamos, nós somos felizes. Quando nós amamos, nós estamos em relação com Deus, porque nós estamos com relação com o universo, que vige no universo todo o amor. Essa relação nos faz crescer, nos faz cada vez mais felizes. E, naturalmente, quebra as estruturas que nós mantivemos da condição de Deus não ser único e disputar uma relação de existência com um outro que seria, na realidade, alguém que se rebelou, não é? Que se rebelou, era, para se ter uma ideia, né? O Lúcifer, cujo significado do nome é luz, era um anjo que um dia deu lá uma dor de cotovelo nele, ele resolveu se rebelar contra Deus, com poderes incríveis, e foi angariando criaturas através das tentações para lutar contra essa divindade. É tão interessante nós notarmos isso, que a nossa condição, veja como o ser humano no final de todos os aspectos, o que está dentro dele é o seu DNA divino.
porque nós não temos outro termo de comparação, né? Para a questão genética nossa, nós estamos geneticamente na árvore genealógica e da onde, não é, vem a nossa família, da onde está a nossa família. Na questão de Deus, nós temos o DNA divino, que está em nós exatamente na condição das nossas potências, que, se exercitadas, fluem. Ou seja, a caridade, o amor, as coisas belas da vida, que nós por vezes elogiamos nas pessoas, somos nós todos em potência. Uma vez exercitados, colocamos isso para fora. Nesta relação, uma vez que nós, em potência, temos o DNA divino, em potência somos bons. E já se encontra geneticamente a necessidade de crer. Logo, se em potência nós somos bons, nós não aceitamos interiormente situações que sejam de natureza má. Então nós criamos processos de terceirização. O demônio nada mais foi, durante um período, do que uma terceirização nossa em não se aceitando mal, porque não somos, essencialmente somos bons, porque a nossa essência é divina, em não se aceitando mal, tinha que ser para fora de nós alguma coisa que nos tentasse, que estivesse fora de nós. E nós espíritas, durante um período, acabamos transferindo isso para os nossos obsessores, não é verdade? Mas assim, eu sou assim porque o meu obsessor me estimulou, quando eu vi eu já tinha feito. Então tá. Né? A gente já está muito crescidinho para esses processos de terceirização, mas veja como é uma realidade em nós. E não podendo aceitar isso, porque não é real em nós, porque a nossa realidade é de criatura boa, na verdade, todo erro é um equívoco do ser. Né? É o equívoco da criatura em relação a ela mesma, porque o que ela faz para o outro, ela está construindo para ela mesma. E não podendo aceitar isso, nós passamos para terceiro. E aí nós temos a condição da definição de Deus. Né? Fizemos uma definição com a própria palavra, cuja origem, a palavra Deus, a origem é homem morto. A criatura que tinha maior expressão na família, ou as pessoas que eram os deuses familiares, as criaturas que morriam na família ou morriam na tribo e que tinha expressão, era colocado nesta condição superior, porque auxiliavam o grupo. É da onde vem a origem da palavra. Mas então nós pegamos a própria palavra Deus para considerar a definição em cima da própria palavra dele. Deus de Dominus. Dominus em latim é o Senhor de tudo. Aquele que tem o poder sobre tudo, que domina em absoluto. O E é de eterno. Logo, o U é de único. E aí nós vamos ver o S, que é soberanamente justo e bom. Aí você vai dizer, exatamente depois dessa classificação, dessa definição, O, e O é de onipresente, onisciente e onipotente. E aí você vira e vai dizer, mas isto é fantástico. E é de imaterial, de infinito e de imutável. E o Senhor se faz em todos os aspectos da nossa vida, na relação conosco, através do nosso próximo, presente. Presente no momento em que nós olhamos para o outro com o pensamento positivo de que ele é nosso irmão, independente das fragilidades que ele tenha, como nós, por nossa vez, também temos as nossas. Busquemos Deus, como dissemos, não mais para apresentar-lhes problemas, mas apresentá-lo para os nossos problemas, para que as soluções sejam sempre de muito amor, de muita paz. Paz para todos. Obrigado.